mais uma vez. O nosso tema do mês: relacionamentos restaurados. Amém? Hoje é dia 22? Então a gente ministra ainda hoje, no domingo, sobre esse tema. E próxima quarta, acho que ainda, né? Próxima quarta, né? Dia 29. 22, 29. Muito bem, então vamos seguir no tema aqui, porque é um tema muito importante de tratar na igreja. Eu separei um versículo base aqui para a gente partir. Está lá em Mateus. Mateus, o capítulo 20. É mais uma passagem onde a gente tem a certeza de como tem que ser o nosso relacionamento dentro da igreja, entre irmãos, para que a gente realmente tenha a direção correta no momento de estarmos nos relacionando dentro da obra do Senhor e de acordo principalmente com o entendimento que vem da palavra. Mateus 20, a partir do 25. De quarta-feira, estudando a palavra aqui, graças a Deus, mais uma vez. Hoje é um dia onde que nós todos trabalhamos, cuidamos das nossas atividades e estamos aqui. O Senhor nos trouxe aqui mais uma vez, então é uma honra para nós estarmos aqui. É uma honra para quem está em casa também acompanhando, poder receber a palavra do Senhor e ser enraizado cada vez mais também através do estudo da palavra. Vamos lá. Mateus 20, o 25. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Vamos orar ao Senhor, buscando entendimento, para que Ele ministre o nosso coração nesta noite, para que cada vez mais possamos estar firmes no Evangelho legítimo e verdadeiro. Senhor meu Deus, meu Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, ela será ministrada pelo Teu servo, ela será, Pai, absorvida, Pai, em entendimento, pela Tua sabedoria, Pai, pela Tua igreja, para que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, sairmos aqui mais uma vez esta noite, Pai, transformados, entendendo cada vez mais, Senhor, a necessidade de nos colocarmos como irmãos, no mesmo nível dentro da igreja, Pai. Que toda a organização, Pai, necessária para que a igreja funcione, para que cada denominação funcione, Pai, não se sobreponha em momento algum, Senhor, ao Teu Evangelho, aos Teus mandamentos e à Tua indicação, Pai, de como devemos liderar e servir na Tua casa. Nós Te agradecemos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso à palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? É mais um pouco do que a palavra sempre diz. Se a gente buscar referências aqui para entender a nossa relação como igreja, como irmãos, a gente encontra muitas passagens dizendo isso, da nossa igualdade como irmãos e como servos. Só que isso é importante que eu entenda, não pela minha vontade, mas como a palavra orienta, e que o meu irmão também entenda, né? Não é uma via de mão única, onde eu entendo e a outra pessoa não entenda. Então eu preciso entender, a minha irmã precisa entender, o meu irmão precisa entender. E quando todo mundo entende, ou pelo menos caminha na direção de entender, certamente haverá relacionamentos restaurados na igreja. Porque a palavra aqui diz: quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Isso aqui no sentido de estar como aquele que serve na obra. Jesus aqui fala no primeiro que a gente leu, no 25, aqui diz, né, vocês sabem que os governantes dominam as nações, e as pessoas que são as autoridades que têm poder. E aqui no 26 ele fala, mas entre vocês não será assim.
Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então que a gente tenha isso muito claro no nosso coração, que a nossa relação ela deve ser igual como membros da igreja, ou seja, como irmãos em Cristo, né? Isso, que a partir daqui a gente já venha a seguir estudando aqui com isso em mente. Amém? Dito isso, eu quero trazer agora aqui alguns exemplos de relacionamentos de irmãos, pessoas na caminhada com Cristo, seja lá na aliança no Velho Testamento, seja como igreja já. O Senhor nos traz exemplos na sua palavra para a gente ver de como o Senhor, o nosso Deus, Ele trata com os seus filhos, com aqueles que devem andar juntos, quando eles estão em algum tipo de conflito, né? Sempre tem que haver a intermediação do Pai. Então eu quero trazer algumas passagens aqui, onde a Bíblia nos fala a respeito, amém? Vamos ler lá no Velho Testamento, aqui num primeiro nível de entendimento aqui, de exemplo, lá em Números. Aqui uma maneira mais, eu diria, mais dura do Senhor lidar com aqueles que estão sendo irmãos e não estão se entendendo. Números 12, capítulo 12. Números 12, a partir do versículo 1. Vou achar o meu aqui também. Números 12. Então, nós vamos ler do 1 ao 16, amém? Aliás, é o capítulo todo. Do 1 ao 16, deixa eu ver, até o final, isso mesmo. Todos têm? Números 12, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Aí é que eles falam, né? Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões. Em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada há 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Amém? Até aí. Então aqui, esse exemplo de relacionamento aqui,
a gente vê uma situação muito dura, né, que teve consequências muito ruins para Miriam, especificamente aqui. Miriam, aqui a gente está tratando de 3 irmãos: Miriam, Arão e Moisés, né? Eles são irmãos que se encontraram depois, né, que Moisés foi deixado lá no Nilo e foi criado pelo faraó, enfim. E aí, quando ele está aqui na obra com o Senhor, ele está com os irmãos. Aqui, irmãos na caminhada e irmãos de sangue também. E Miriam e Arão criticam Moisés, né? E aqui é engraçado, curioso o começo da passagem aqui, porque eles começam falando, ele casou com uma mulher etíope. Para a gente ver que para Deus isso não faz a menor diferença, né? Ô Léo, você casou com uma morena, né? Já pensou alguém, né? Se naquele tempo Deus vê, já manda uma lepra, porque aqui foi assim, aqui foi o castigo, né? Então, por isso que eu falei, aqui é um nível mais duro de ver o Senhor lidando com pessoas, irmãos que estão na mesma caminhada, no mesmo processo, sendo trabalhado, participando da obra. Aqui a gente pode chamar por obra a caminhada que eles estão indo para a Terra Prometida. Porque Miriam, ela ficou isolada 7 dias com lepra. E ela atrasou também a caminhada dos irmãos, né? Então ela foi lá, mexeu com o servo do Senhor, Moisés, que não fazia nada além de estar na obra, liderando um povo enorme. E aqui dá muito ruim para ela, porque ela não entende que ela não pode estar julgando, criticando aquele que anda junto com ela. Hoje nós estamos juntos aqui como igreja, como irmãos. O Senhor conhece a minha caminhada, a caminhada de cada um aqui. Eu não tenho como falar, olha, aquele ali não, acho que ele não está no mesmo nível do que eu. Porque eu corro um sério risco do Senhor, de alguma maneira, me punir por causa disso. Aqui a palavra diz como foi o caso, né? Os leprosos aqui nessa época, aqui, os doentes, eles tinham que ficar numa espécie de quarentena para depois ser reincluído no meio. E foi o que aconteceu com Miriam. E mesmo Moisés, clamando ao Senhor, aqui a palavra diz, né? O Senhor não teve misericórdia, não, ela errou, ela vai pagar. Então, eu me lembro daquela passagem lá em Atos, de Zafira e Ananias, que negaram, né, aquilo que eles tinham que ofertar. Não, está tudo aí, as terras foram vendidas, o dinheiro está tudo aí. E ali também foi duro, né? Eles podiam mentir para mim, para você, para quem estava lá, mas Deus sabia. E foram punidos com morte. Então, toda vez que eu lembro disso aqui, dessa lida do Senhor com as pessoas que caminharam na obra, aqueles que tinham crido no Senhor, sendo libertados e vendo que o Senhor ainda assim punia rigorosamente, eu ainda mais sou grato a Deus por hoje no Novo Testamento, na nossa aliança em Cristo, ver que o Senhor tem misericórdia de mim, de você, e que a cada dia Ele nos dá uma chance de nós nos reagruparmos como igreja, nos amarmos e nos perdoarmos. Amém? Que a gente possa entender que com a nossa aliança em Cristo, a gente, como a gente ministrou no domingo, a gente tem uma vida inteira para entender isso. A partir do momento que eu tenho meu coração no Senhor, que eu tenho meu coração no desejo de andar corretamente. O único problema é quando a gente demora para entender esses conceitos básicos, mais tempo a gente fica sem andar na bênção de Deus. Não na bênção que a gente falou aqui no dízimo e oferta, daquilo que você alcança, fala, ok, alcancei, próximo. Imagina, que vida que é essa? Não há sucesso na sua vida que vá te deixar suficientemente pleno e falar, agora sim, eu estou feliz. Porque são coisas que não estão na presença de Deus e caminhando como Ele quer. Então, que a gente entenda a necessidade de andarmos juntos como igreja, de restaurar relacionamentos como igreja, de ser exemplo, testemunho legítimo de como tem que ser uma igreja, para que nós recebamos as bênçãos e sejamos exemplo para quem ainda está lá fora, nesse mundo perdido, nesse mundo que a gente já disse aqui, que a gente não tem relação com ele,
mas que lá tem pessoas escolhidas pelo Senhor, esperando para serem resgatadas por mim e por cada um de nós que está aqui. Amém? Que a gente possa entender isso aí e não precisar passar por lições duras, como foi o caso de Miriam aqui, que teve lepra, e mesmo Moisés, né, que o Senhor tratava com ele face a face, conforme a palavra, mesmo assim o Senhor não teve misericórdia e manteve a punição a ela. Amém? Mais uma outra passagem aqui, irmãos, que eu queria tratar com vocês, aqui já no Novo Testamento. Vamos ler juntos, lá no livro de Lucas. Abra sua Bíblia aí, vá até Lucas 15, amém? Paz, meu irmão Pedro. Ele chegou ali, glória a Deus. Que você em casa também possa nos acompanhar na leitura da palavra. Livro de Lucas 15, a partir do versículo 11. A parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo. Por muito tempo eu achei que pródigo e prodígio era a mesma coisa, né? Aí eu falei, não, pródigo é esse cara aqui específico aqui, ó. Muito bom, a gente só aprende isso estudando a palavra, né? Por isso estamos aqui esta noite, mais uma vez. Lucas 15, 11. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Lucas 15, a partir do 11. Do 11 até nós vamos ler até o final, creio, até o 32. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Aqui é a parábola do filho perdido, né? O filho pródigo. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai:
Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém, irmãos? Essa passagem aqui, ela tem vários aspectos aqui de relacionamento, né? Primeiro, o filho que tinha de tudo, morando com o pai. Essa passagem é uma figura, o pai aqui sendo o próprio Deus, e tendo na sua casa os seus filhos. Não à toa se parece conosco, isso aqui, né? É uma figura da igreja também, hoje. Então tem um filho que está insatisfeito, né? E ele quer aproveitar os bens que o pai dele deu no mundo, com o mundo ao qual nós não devemos mais ter relacionamento, né? Pedro ministrou aqui já no início do mês da nossa necessidade de não nos relacionarmos com o mundo, porque toda vez que a gente sai daqui, depois de estar na casa com o pai, de ser abençoado, de estar tudo bem, tá tudo tão bem que você fica, tá tudo tão bem, eu vou arrumar uma encrenca, vou arrumar motivo para sofrer, vou pegar um drama para mim, chamar de meu e ficar ali com ele ali, ó, né? A gente de vez em quando quer fazer isso, né? Tem um problema para chamar de seu, não, esse aqui eu não largo. E aqui é o que o filho faz, ele pega tudo que é dele e vai para o mundo. Não demora muito tempo, como diz a palavra aqui, ele gasta tudo. Então ele tinha um relacionamento com o pai, a gente pode dizer que ele tinha um relacionamento com a igreja e caiu. Quando ele cai, meus irmãos, a gente vê que a palavra aqui nos diz, pelo exemplo, que tudo caminha muito mal, mas graças a Deus ele se arrepende, assim como acontece conosco também, nós nos arrependemos, nós voltamos por diversas vezes, mesmo quando voltamos a cair, e o Senhor nos recebe mesmo a gente entendendo da nossa miséria, assim como esse filho que volta aqui, a nossa miséria, a nossa falha, o Senhor nos abraça com compaixão, como diz a palavra aqui, e assim é a igreja hoje. A gente tem oportunidade em todo o tempo, de quando a gente vacila, de quando a gente cai, de sermos acolhidos pelo Senhor, pela tua misericórdia. A gente não deve abusar da graça, é certo, mas saber no nosso coração que quando eu falho pela minha humanidade, o Senhor continua me abraçando, é bom demais. É bom demais saber disso, entendeu? Porque primeiro eu sei que eu sou falho, que eu jamais terei a perfeição exigida pelo Senhor. Por isso ele trabalha a minha vida o tempo todo. Mas quando eu tenho um problema, Ele me perdoa. Eu não perdoo sempre o meu irmão. Ou talvez eu demore muito. Ou talvez eu o condene por coisas mínimas. Então, quando eu olho para o Senhor, que abraça aquele que tinha tudo e gastou tudo e volta, e o Senhor o acolhe, o perdoa, eu fico vendo se realmente eu posso, né, ficar tanto tempo sem estar me relacionando com as pessoas, com os meus irmãos em Cristo. Então esse é um aspecto. O próximo aspecto aqui, a gente vê que o filho, quando ele retorna, o pai faz a festa, manda matar o novilho mais gordo, o melhor que tinha lá, né, imagina? E quando ele volta, aquele que ficou nas bênçãos também tem um problema sério. Porque ele fica lá e ele fala, não, eu nunca tive isso, você nunca fez isso para mim. Imagina, a gente está aqui hoje como igreja, a gente está aqui reunido e um irmão nosso cai, às vezes a gente mesmo tem um problema, cai e desvia do caminho. E quando o cara volta, o irmão volta, o que a gente faz? Fica com ciúme, deixa ele de lado, acha que ele não é digno, achar que ele não é digno porque ele esteve lá fora, porque ele foi farrear, porque ele, enfim, né, fez tudo aquilo que ele não deveria fazer mais. O próprio Deus dá mais uma chance, o Senhor Jesus Cristo dá mais uma chance, permite a reconciliação, mas a gente, por ciúme, por inveja, muitas vezes, age como esse que estava na casa, né? Então aqui a lição, ela é do pai para os dois, né? Aqui não tem só um filho sendo ministrado, sendo transformado, porque ele voltou, foi abraçado. Mas tem um aqui que está na igreja, tem um aqui que está na casa,
que já vivia na bênção, que tinha de tudo, e para ele estava tudo bem. Ele só se sentiu incomodado quando ele viu outros sendo abraçados, por ciúme, por inveja. Então, a gente precisa saber disso, porque mesmo estando na igreja, mesmo sendo ministrado, em todo o tempo, às quartas-feiras, aos domingos, no culto dos jovens, na salinha das crianças, a gente precisa continuar sendo transformado sempre, porque vira e mexe, a gente vai dar essa mancada aqui, né? Não é que eu queira, não é que você queira, mas é a nossa natureza, onde habita o Espírito Santo, ainda é carne. Então a gente realmente vai passar por isso. Então que nós não venhamos a ser conforme esse irmão aqui que ficou enciumado, né? Olha, eu também nunca matou um. E o que o pai fala, pô, é tudo seu, né? É tudo seu e você vai gozar de tudo isso, você vai ser abençoado com tudo isso enquanto você aqui estiver. Se você ficar enciumado como o seu irmão e resolver fazer o mesmo, a resposta, o resultado é o mesmo. E aí você vai voltar. Como você quer ser tratado? Como você está tratando o seu irmão agora? Ou você quer ser perdoado? Essa é a palavra. Então, quando a palavra aqui ela nos ensina, a gente precisa entender que o julgamento, a disciplina, como foi aqui no caso de Miriam, sempre virá da parte de Deus. Nunca pode vir da minha parte ou da sua parte. A gente não tem poder para isso. A gente está aqui para ser transformado, para amar e para também perdoar. É simples assim e é difícil de praticar. É diferente, é simples de entender, mas dificílimo de praticar, mas devemos insistir praticando e pedindo ao Senhor que Ele nos capacite e nos dê sabedoria. Amém? Glória a Deus. Mais um último exemplo aqui que eu trouxe para a igreja, ainda aqui no Novo Testamento, em Lucas mesmo. Lucas 10, vamos lá. Livro de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, o versículo 38. Agora é mais curtinho aqui. Lucas 10, 38. Lucas 10. Todos têm? Do 38 aí até o final do capítulo 10. Aqui é a passagem do Senhor na casa de Marta e Maria. Essa passagem é muito curiosa, muito interessante. Não é engraçada, tá? É curiosa, é diferente. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 10, 38. Todos têm? Amém. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Irmãos, de novo, né? A gente está na obra, está servindo, graças a Deus. Continuemos assim. Mas se a gente vê um irmão que vem para a igreja e senta e está ali na unção do Espírito, ele está na melhor parte. Ele está na melhor parte. A gente tem no nosso coração, Senhor, coloca ele para trabalhar também. Coloca ele para fazer, porque coisa para fazer não falta, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. A gente está conseguindo voltar agora, graças a Deus. Então, culto de jovem para a gente tomar conta, culto de adolescente para tomar conta. A pastora não perde a chance de lembrar. Culto de adolescente para tomar conta. Amém. Eu creio. Eu ainda vou parar de errar isso aqui. Então, tem culto de adolescentes, tem varal solidário e tem o culto aos domingos.
E a gente está voltando, graças a Deus. É muito serviço. Isso não nos dá o direito de chegar para o irmão e falar que ele não está fazendo. Só eu estou fazendo. Gente, não dá. Eu sempre falo aqui, já falo com a minha esposa, e os irmãos são testemunha disso. Eu trabalhei durante 15 anos na empresa que eu trabalhei, das 15 às 23 horas. Vocês jamais me viam aqui no dia de hoje, quarta-feira. Entende? Então, eu não era o tempo de eu estar aqui. Seja o motivo que for, eu estou dando um motivo, mas cada um tem o seu motivo. E sempre tinha culto às quartas-feiras, os irmãos estavam aqui, louvando, ministrando palavra, e a obra continuou, né? E aí eu vinha no domingo, eu louvava, eu chorava, estava num som maravilhoso. E é possível que alguém olhasse e falasse, mas, né, e aí, vamos? Mas a gente não pode, porque Jesus fala aqui, para Marta, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então, quando a gente está na igreja, a nossa posição de organizar, por exemplo, o culto aos domingos, de fazer uma escala para quem vai estar aqui, ela é importantíssima. Ela é importantíssima. Mas ela não pode servir para eu não ter relacionamento com o irmão que não está fazendo. Amém? Não pode servir. Por mais que eu entenda a necessidade, eu me encho de razões para chegar e falar, você podia. Mas é o Senhor que trata com a pessoa. É o Senhor que chama para a obra. No momento oportuno, ela vai estar aqui fazendo também. E mais, com alegria. Com alegria. Quantas vezes a gente não veio aqui e falou, meu dia, tem que limpar lá, meu dia. Hoje ainda é assim, é difícil vir. Mas quando a gente vem, a alegria é tremenda. Amém? Mas quem fez isso comigo, quem me transformou dessa maneira e assim tem sido feito, é o Senhor na minha vida. A orientação é necessária, a liderança existe, há toda uma coisa necessária para ser feita, mas isso não estará nunca acima da vontade de Deus para a vida de cada um. Amém? Que a gente possa entender essas coisas aqui, que eu trouxe para a igreja, que a gente possa, nesse momento agora, estarmos num tempo de oração, gratos ao Senhor, pela Tua palavra, pela Tua ministração. Essa palavra falou muito comigo para entender cada vez mais a necessidade de entender o meu lugar na igreja, de eu tratar com o meu irmão com respeito, com amor, e pedir que o Senhor ministre a vida dele em todo o tempo, assim como Ele tem feito na minha, e que a gente possa entender isso em todo o tempo, amém? Coloque-se de pé, a igreja, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta palavra, por essa ministração, que ela possa ter nesse momento criado, enraizado no nosso coração, para que a gente saia daqui nesta noite, pelo menos entendendo um pouquinho do que a gente aprendeu hoje através da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, o Senhor ministrou nossas vidas, Pai, nesta noite, com a Tua palavra, com o entendimento, com a Tua palavra, Senhor Deus. Pai, nós lembramos, Senhor Deus, na Tua palavra em Provérbios, que não esgote, Pai, que nós não esgotemos as nossas forças, Senhor, tentando ficar rico e tendo bom senso, Pai, mas que nós possamos, Pai, entender que as riquezas vão desaparecer e elas vão criar asas e voar, Pai. E eu, na minha carnalidade, Senhor, preciso entender que o que precisa acontecer, Pai, é o reencontro, o relacionamento restaurado com o meu irmão, com a Tua igreja, Senhor Deus. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, entender a Tua vontade, permitir que o Senhor haja, Pai, na minha vida, na vida do meu irmão, transformar, Senhor Deus, cada um de nós para a Tua obra, Senhor Deus, para que possamos estar juntos, com alegria, servindo, Senhor, em todo o tempo. Por isso, Pai, a partir deste entendimento, desta palavra, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que relacionamentos sejam restaurados, Pai, na Tua igreja, no Teu ministério, na Tua casa, Senhor Deus, para que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, nunca mais nos desviarmos do amor, do perdão, para que todo aquele que nos vê, Senhor Deus, como agente da Tua obra, como aquele que leva o Evangelho, Senhor Deus, não apenas é pela boca, mas é pela ação e pela libertação e pela transformação em todo o tempo, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém
e amém. Dê um aplauso ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Amém.